Afirmei num vídeo anterior que a identidade é muitas vezes sentida pelas pessoas como uma espécie de prisão, uma gaiola simbólica que as oprime. Quero descrever aqui duas formas de ocorrência desse processo. Numa delas, a identidade do sujeito é construída por outros, atribuída por outros, por instituições, por outras pessoas, às vezes pela própria família. Um caso exemplar desse processo é o caso de um sujeito que é categorizado, identificado como esquizofrênico e a partir de então ele passa a ser estereotipado por outras pessoas. Tudo o que ele faz, tudo que ele diz é visto como uma manifestação da esquizofrenia. Um outro caso bem parecido ocorre quando o indivíduo deixa o sistema prisional depois de ter passado vários anos lá por conta de algum crime que ele cometeu, e quando ele sai da prisão, ele é visto pelas outras pessoas como uma pessoa essencialmente criminosa. Ele quer ser visto, quer ser representado de outras formas, mas ele não consegue. Uma outra maneira de aprisionamento ocorre não por meio de uma atribuição de identidade exterior ao sujeito. É o próprio sujeito, nesses casos, que passa a se definir de alguma forma, passa a se definir de uma determinada maneira, a se categorizar, a se identificar de uma determinada maneira, e depois de algum tempo ele sente aquele processo de identificação como uma prisão. Um caso bem conhecido desse tipo de processo ocorre quando um sujeito passa a ser seduzido por um determinado discurso político, abraça a visão de mundo de um determinado agrupamento político, e passa a se definir como membro, então, daquele agrupamento político, como bolsonarista, como petista, como trumpista, e depois de algum tempo, ele começa a duvidar daquela visão de mundo que ele abraçou, ele começa a achar que cometeu um erro, mas ele se dá conta, então, nesse momento, que ele estabeleceu relações conflituosas com membros de outros grupos por conta da adesão a esse grupo político, que ele fez afirmações sobre os adversários desse grupo político, que apresentaram esses adversários como malignos, aberrantes, patológicos, né? Que ele se comprometeu publicamente, é reconhecido publicamente como membro daquele grupo político, e ele percebe então que o abandono dessa identidade política não será um processo simples, fácil, porque ao mesmo tempo ele será acusado de desertor pelas pessoas do seu próprio grupo político, como um traidor, será acusado de traição, e por outro lado, as pessoas dos grupos adversários apontarão o dedo para ele, né, afirmando que ele foi tolo, que ele foi um idiota, que ele foi seduzido por ideias absurdas, e por aí vai.